E na Argentina não foi diferente. No dia 13, nossos hermanos receberam a caravana do resgate com muita alegria. Horas antes do evento, a frente do templo da Igreja Universal já estava tomada. Muitos que estou falando aqui agora, neste momento, muitos de vocês têm uma alma vazia. E não há nada que pueda llenar este buraco. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a igreja, entre aspas, a denominação, a empresa religiosa universal do reino de Deus, aí do bispo, chamado por muitas pessoas Edir Macedo, agora começa a ser investigada na Argentina. Será que a Argentina vai tomar o mesmo rumo de Angola? Se você não assistiu um dos últimos vídeos que eu fiz aqui nesse canal, é o que mostra a trajetória completa do que o país africano, do que Angola fez com a Universal do Reino de Deus, que eles conseguiram chutar basicamente a Universal para fora aí do seu território, tomando uma atitude surpreendente, maravilhosa. Eu achei perfeito. Se todos os países fizessem isso, na verdade, a palavra de Cristo, o verdadeiro evangelho, começaria a surgir com mais força. Mas infelizmente temos muitos aí cães gulosos, temos muitos desses lobos em pele de cordeiro utilizando o nome do Criador para lucrar, para ganhar muita, mas muita grana. Por exemplo, o lucro que a Universal tinha lá em Angola foi revelado, mais ou menos 80 milhões de dólares por ano. Dá mais ou menos 400 milhões de reais por ano. E aí o que eles fizeram? Eles perceberam que eles estavam trazendo isso de forma ilegal para o Brasil. Os dízimos e as ofertas das pessoas ali que doavam com o coração aberto, achando que aquilo era para o Criador, achando que aquilo era para Deus realmente, era trazido de forma ilícita para o Brasil. E aí eles começaram a pegar e conseguiram, enfim, expulsar Edir Macedo. E a Argentina agora parece que está tomando o mesmo rumo. A matéria que a gente tem para ver aí é essa aí. Igreja Universal da Argentina é investigada, começa a ser investigada por movimentações bancárias suspeitas. E aí a Polícia Federal lá da Argentina começou a tratar isso e nomeou essa missão aí de paraísos de dinheiro e fé. No caso, envolve o bispo Edir Macedo mais uma vez sobre todas essas acusações, pois do ano de 2010 ao ano de 2014 eles fizeram aí uma conta de que entraram mais de 100 milhões de dólares na conta da igreja, e muita dessa grana aí é grana que não tem paradeiro, é grana ilegal. Então dentro desses 500 milhões de reais, basicamente, uma boa parte disso também deve ser trazida de forma ilegal para o Brasil, com certeza, não tenha dúvidas. Eles agora estão investigando, pois, como vocês estão vendo aí, as movimentações bancárias suspeitas levaram a Justiça Federal da Argentina a abrir uma investigação preliminar para apurar operações financeiras nas contas da IURT, no país argentino, do ano de 2010 ao ano de 2014. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, além de, mais uma vez, mostrar o que está por trás, aí, o que está nos bastidores, de uma forma superficial, podemos dizer assim, que muitas pessoas que estão indo lá no Templo de Salomão, em qualquer uma dessas outras denominações religiosas, não conseguem enxergar, é que nada disso, nenhuma dessas cédulas, nenhuma dessas moedas é exatamente para o Criador. E eu quero fazer aqui um estudo que mostra para vocês o livro de Apocalipse, no capítulo 18, que traz aí a queda da Grande Babilônia. A Grande Babilônia é praticamente aí o sistema religioso atual que nós temos. Isso foi descrito aí por uma previsão do profeta João há mais de 2000 anos atrás, e é algo aí maravilhoso para todos nós quando conseguimos, enfim, tirar essas escamas dos nossos olhos e enxergar que o Criador, assim como está escrito em Atos, no capítulo 17, não precisa de nada de nossas mãos, não habita em templos feitos por mãos humanas, não habita nesses templos de portas largas, como o próprio Messias nos mostrou. Esses templos todos têm as portas largas, e aí muitas pessoas, infelizmente, cairão nas suas perdições. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mas a porta estreita são poucos realmente que a encontrem. A gente vê agora, mais uma vez, a Universal do Reino de Deus sendo investigada por tudo isso. Eu vou deixar com vocês aqui um estudo de Apocalipse, no livro 18, que eu acho muito interessante. Eu peço que você assista com calma, me ajude no compartilhamento e, é claro, se for novo, inscreva-se aqui nesse canal.
E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou ele fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia faz referência à grande confusão. Se você estuda, pelo menos conhece o meu canal há um bom tempo, você vai entender que esse sistema religioso, eu não estou citando nenhuma religião específica, protestante, evangélica, judaica, todas elas juntas são a grande confusão. Pois se você observar, a gente vê muita coisa truncada, a gente vê o dinheiro sendo a base de tudo isso. Então, essa grande confusão, esse sistema religioso está fazendo a figuração dessa grande Babilônia descrita aí pelo profeta João no livro de Apocalipse. E ele continua: ela se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra também fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Esses mercadores são os próprios líderes religiosos, que hoje estão milionários. Recentemente saiu aí que Valdemiro Santiago tinha 6 jatinhos, eles mesmos lutando por causa do dinheiro, vivendo debaixo do jugo do dinheiro. Não tem um que não escape, por menor que seja, aquele que está na esquina, ele está lutando para ser um desses grandes, pois eles são exemplos para todos e todos fazem parte do mesmo sistema. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Os reis da terra fazem referência aos presidentes de cada nação, que eles sempre estiveram juntos com eles. Por mais aí que eles queiram dizer que não, nós vemos que até mesmo no Brasil a gente vê tudo isso misturado. É realmente uma grande confusão. Vamos continuar. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra em vocês as suas pragas. Ou seja, um anjo avisa para que as pessoas saiam desse sistema religioso. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos vendo, as pessoas começam a praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Qual é o modelo correto de oração? É dentro de um templo religioso ou você fechando a porta do seu quarto, estando ali no seu íntimo junto ao Criador, para que outras pessoas não vejam, para que ninguém veja e que aquele que é o Criador, que vem em secreto, lhe recompense aí publicamente? Pois esses caras, nos dias de hoje, eles querem fazer essas orações para que os outros vejam e assim eles já tiveram o seu galardão. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode ver. Como está escrito ali em Mateus 23, no Sermão do Monte, onde Cristo nos ensina. Então, muitas das coisas as pessoas agora começam a viver. As reuniões que eram feitas aí com pessoas que elas nem conhecem, hoje são feitas dentro das suas próprias famílias. Essas pessoas se apegando cada vez mais com o Criador, diante de tudo isso que infelizmente nós estamos vivendo, mas pelo menos as pessoas começam a observar. E se serve de consolo aí, essa vida física, que já está totalmente atribulada nos dias de hoje, ela não serve basicamente de nada para o Criador, a não ser para testar os nossos corações, pois a verdadeira vida é espiritual e futura, e não é essa. E esses problemas que nós temos aqui, não teremos mais para frente. Assim continua o Apocalipse no capítulo 18. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus lembrou das iniquidades dela.
tornai-lhe a lhe dar como ela vos tem dado, e a retribua em dobro conforme as suas obras. No cálice em que elas vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esse foi um dos textos principais há anos, há uns 5 ou 6 mais ou menos anos atrás, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, que eu decidi montar esse canal para trazer essas mensagens para as pessoas e bater de frente com esse sistema religioso. Esse foi um dos versículos que me inspirou a lutar contra tudo isso, tentar abrir os olhos de algumas pessoas. Dar à grande Babilônia, dar ao próprio sistema religioso em dobro daquilo que ela lhe deu. E é por isso que eu luto tanto contra esses falsos líderes, para que as pessoas possam enxergar e cada vez mais sair de dentro dela, para que um dia a gente veja, eu espero que eu consiga ver aí a queda dessa grande Babilônia. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, e em outro momento lhe foi tormento e pranto, porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. E ela não se coloca como viúva, pois ela está sentada debaixo do jugo do dinheiro, não pelo verdadeiro noivo, pois ela não é a noiva. A noiva, como eu já mostrei em vários vídeos, é a verdadeira igreja, aquela que não depende de dinheiro, e sim do amor, que está com Cristo por conta do amor ao próximo. E ela, a grande Babilônia, é colocada como a grande prostituta, pois ela não está ali por amor, e sim por dinheiro. Portanto, num dia virão as suas pragas, as suas pestes, as suas pandemias, como estamos vendo, morte, pranto e fome, como já está sendo anunciado, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, estão dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, ai, ai daquele sistema religioso, ele era forte, pois uma hora veio o seu juízo. E sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, ou seja, ninguém mais compra as suas ideias. E é isso que estamos vendo com um pequeniníssimo exemplo de Valdemiro Santiago, onde as pessoas começam a ver que existe ali uma grande maldade por trás e que realmente o Criador não habita nessas palavras. Assim acontecerá com todos eles, pois nesse momento que estamos vendo isso, eles vergonhosamente foram fechados pela sua insignificância e pela sua insuficiência, pois eles não puderam fazer nada diante de tudo isso. Se o Criador realmente estivesse com eles, esse mundo não passaria por isso, eles mesmos estariam curando a todos. E vergonhosamente foram fechados por serem insuficientes. E muitos ficaram aí exaltados, como por exemplo o próprio Malafaia. A porta não vai fechar. E qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. O próprio Edir Macedo tentou criar ali coisas, mas não conseguiu também. Essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E até mesmo em outros países vimos eles passando uma grande vergonha. Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee, se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. E esses mercadores, aqueles que comercializam a palavra de Cristo, eles lamentarão a queda da grande Babilônia, pois nela, como diz aí, existiam mercadorias de tudo quanto era tipo, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, ou seja, de tudo tinha, de gado, de ovelhas, cavalos, carros e o principal, até mesmo de corpos e almas dos homens, pois eles comercializavam tudo isso e acabavam entregando para o próprio Hassatan, tirando essas pessoas diante do caminho do Criador. E o fruto de desejo de toda a alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas e excelentes se foram dela, e não mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento.
chorando e lamentando e dizendo ai ai daquela grande cidade, ai ai de como eram aquelas denominações e aqueles falsos templos que estavam vestidas de linho fino, de púrpura e de vermelho, adornadas com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora foram assoladas todas as suas riquezas. Realmente essas palavras tocam, pelo menos em mim tocam no meu coração, eu acho isso muito válido, eu espero realmente um dia que nós possamos, se possível ainda nessa geração aí, observar a queda realmente da Grande Babilônia. A gente não sabe quando isso irá acontecer, mas esses vestígios aí, como nós vemos aí no caso da matéria de hoje, são muito válidos, são boas notícias, significa que as pessoas estão começando a se movimentar contra isso, abrir os olhos. É claro que pela união política e religiosa que temos atualmente no Brasil, talvez isso nunca aconteça aqui nesse país, ou pelo menos não aconteça agora se continuar assim. Mas devemos ter fé no Criador, pois eu sei que um dia o verdadeiro evangelho ainda vai ser pregado da forma que deveria, de acordo com o que o próprio Messias nos ensinou. Pelo menos eu creio nisso, eu creio que um dia veremos a queda da Grande Babilônia, se não formos nós, nossas próximas gerações. Eu deixo aí no primeiro link na descrição um estudo bem aprofundado, totalmente de graça, que eu fiz com muito carinho, muito esforço. Vocês podem ver a dedicação que eu tive ali sobre dízimos e ofertas. Se você ainda não entendeu o verdadeiro significado dos dízimos e das ofertas, que essas instituições religiosas, essas denominações, essas empresas mentem hoje para lucrar, assim como nós vemos aí, então clique aí embaixo, baixe um de graça para você, deixa salvo aí no seu computador, no seu celular, para que você possa, enfim, junto com as suas escrituras, junto com a sua Bíblia, entender o verdadeiro propósito disso aí. Peço então que você me ajude no compartilhamento da mensagem, inscreva-se aqui se for novo e, é claro, não esqueça também de deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.